Em um dia, como qualquer outro, nós vemos uma aranha prestes a atacar um coelho, no entanto o Fel chega ao lugar na hora certa usando seu poder de Thunder e acaba com todas as aranhas no instante. Ele ainda pergunta se eram todas que estavam ali, já que nem serviam como um exército, né? E o Mukoda se aproxima e comenta sobre a quantidade de cabelo, questionando o que eles fariam com tanto cabelo assim. Logo depois, Sui aparece perguntando se já tinham terminado com as aranhas porque queria fazer piu-piu. Basicamente, o Mukoda responde que o tio Fel já cuidou de tudo, então será em outro momento. O Sui, como um bom menino, entende isso tudo, e então o Fel se dirige ao Mukoda perguntando se o Sui não trata da forma muito diferente. O protagonista rebate, dizendo ao Fel que também é cheio de vontades. Todos os dias aparece pedindo um tipo diferente de comida, sempre querendo carne e nunca vegetais. E ele, Mukoda, é quem precisa satisfazer todos os seus caprichos ali. O Fel, com um pouco envergonhado, grita porque ele tá com fome agora, já que passou o dia todo correndo com o Mukoda nas costas, e ele ainda destaca que um humano deve ser grato por fazer uma fera lendária permitindo que ele carregue e ele cavalgue com o cara nas costas. Sem outra opção, Mukoda acaba concordando. Ao se aproximar das aranhas, ele as guarda no seu inventário e, mudando de cenário, percebe que não tem muita carne aproveitável. Então tem a ideia de preparar gyozas. Tanto o Fel quanto o Sui se animam pra caramba, né? O Mukoda explica que primeiro ele vai abrir a loja online para comprar a massa e os temperos necessários. Nesse momento, o Fel percebe que tem Wagyu disponível e isso deixa ele muito empolgado. Só que o Mukoda corta ele, dizendo que eles só vão comprar o que eles precisam, nada mais nada menos do que isso. Assim, ele adquire massa de gyoza, caldo de galinha concentrado no óleo de gergelim e, com tudo pronto, começa a cozinhar. Primeiro ele pica os vegetais, depois coloca a carne de orc general ali numa tigela, adiciona pasta de gengibre, alho, molho de soja, sal, caldo de galinhas concentrado, óleo de gergelim e pimenta. Ele amassa bem e acrescenta nirá e repolho. Sui observa aquilo tudo, comenta que o seu mestre é incrível, né? Enquanto Fel, no fundo, começa a babar e vendo o entusiasmo, Mukoda entrega a massa ao Sui e pede para que ele tente enrolar o recheio. O pequeno slime segue as instruções, mas o resultado é um tanto quanto duvidoso. Depois de algumas tentativas, eles conseguem melhorar. E como já tinham muitos prontos, o Mukoda começa a fritá-los. Basicamente, ele explica que quando dourarem, deve-se adicionar farinha dissolvida em água, tampar a frigideira e quando a água evaporar e começar a chiar, colocar um fio de óleo de gergelim em círculo. No fim, ele os vira e os gyozas ficam prontos. Aí, estão douradinhos e bem temperados. O Mukoda explica que ainda poderia adicionar mais ingredientes para realçar o sabor, mas o Fel nem ouve, ele devora tudo de uma vez só, gritando que ele estava queimando e tal, mas era uma delícia. Ele destaca que quando mordeu, a carne e o caldo começaram a escorrer, e isso é simplesmente perfeito. O Sui também come e concorda, cara. Era mesmo uma delícia. Os dois, então, levantam os pratos pedindo mais e o Mukoda, prevendo isso, já estava lá preparando outra rodada. Depois do lobo e do slime ficarem satisfeitos, finalmente ele mesmo poderia comer e beber alguma coisa. Gritando alegremente que não tem nada como gyozas com cerveja, de repente um dragão pequeno acerta a cara dele. O Mukoda tira o dragão assustado e começa a gritar. E o Fel, quando vê a criatura, reconhece ele como um dragãozinho férico, né? Algo raríssimo nesse mundo. O Mukoda, confuso, se pergunta se os dragões tão pequenos realmente existem. E aí, enquanto eles conversam, o pequeno dragão olha fixamente para as gyozas. O Mukoda, sem pensar duas vezes, entrega um para ele. E o dragão, do tamanho de um gato, devora tudo com entusiasmo, mostrando no rosto quanto ele gostou. Ele então começa a puxar a roupa do Mukoda pedindo mais. E o protagonista acha isso adorável e entrega o prato inteiro, comentando que ele é fofo demais. Fel, porém, alerta para não subestimar aquele dragão por causa do seu tamanho, porque as criaturas são extremamente ágeis e dominam basicamente todos os tipos de magia. O Mukoda fica boquiaberto encarando o dragão, que de repente pula na cara dele de novo e o clarão surge. O Mukoda ouve a voz do dragão dizendo que a comida é deliciosa e pedindo mais. Confuso, Mukoda pergunta ao Fel quem acabou de falar, e o Fenrir suspira e revela que esse tipo de dragão agora se tornou seu familiar. O pequeno dragão confirma alegremente, dizendo que sabia que seus instintos não o enganavam. Ele afirmou o contrato apenas para poder comer comidas muito deliciosas. E o Mukoda grita desesperado, tentando entender o que acabou de acontecer. Ele pergunta se o dragão fez um contrato apenas por comida, e o pequeno responde que sim, afinal essa é a melhor refeição que ele já provou. E com o Mukoda ao lado, ele poderia comer mais ainda, coisas mais deliciosas. Ao ser questionado com isso, se não poderia se tornar um familiar de um humano, o dragão responde que não. Pelo contrário, ele viveria mais e teria mais diversão. O Fel e o dragão até batem palmas, comemorando ali, né, o novo vínculo, enquanto o Mukoda se pergunta se ele realmente tem poder de decisão nessa história toda. Mas, por fim, o dragão se aproxima ali e diz que a sua primeira tarefa como mestre é dar a ele um nome. O Mukoda pensa um pouco e decide chamá-lo de Dora,
já que é um dragão pequeno e tal, Dora-chan pegaria muito bem, né? O dragão, quando ouviu o nome, simplesmente desmaiou. Ele não estava acreditando em algo tão ridículo assim. O dragão rugiu em indignação, exigindo um nome mais digno, mas o Mukoda manteve a decisão. Dora-chan era perfeito. O pequeno dragão, ofendido, não aceitava ser tratado como uma criança, afinal ele era um dragão de verdade. Ao consultar as estatísticas da criatura, o Mukoda descobriu que ele tinha 116 anos, embora não parecesse. Dora ficou frustrado, desejando um nome mais imponente ali, né? Mas o humano insistiu que o nome combinava com o dragão. Fel observou a cena, apenas confirmando que não podia esperar muito do Mukoda, lembrando de que quando o homem quis chamar ele de Poti, tá ligado? O Dora se sentiu compreendido e se aproximou aí do lobo, compartilhando a mesma frustração. Logo depois, o adorável Sui se juntou ao grupo entusiasmado com o novo companheiro. Mukoda, ao vê-los juntos, concluiu que apesar do início conturbado, eles pareciam se dar muito bem. Mais tarde, o grupo seguiu para a cidade têxtil. E lá, a recepcionista da guilda, Furra, ela informou que o registro do novo familiar tinha sido concluído. Ela estava surpresa porque não imaginaria ver um dragão sendo registrado como um familiar. E depois comunicou ao mestre da guilda ali que desejava falar com Mukoda. Pouco tempo depois, um anão chamado Rodolfo apareceu, mestre da guilda ali, e simplesmente ele ficou espantado ao ver um pequeno dragão, reconhecendo ele como um dragão férico. Criaturas sobre as quais ele já ouviu falar em histórias antigas, mas nunca tinha visto. Sem perder tempo, ele explicou que tinha uma missão urgente. Algo estranho estava acontecendo na Floresta Norte, e há alguns dias os monstros da região se tornaram anormalmente agressivos, mesmo fora da época de acasalamento. Rodolfo começou a destacar que um fio produzido por insetos mágicos da floresta era essencial para o comércio local, porque ele servia como uma matéria-prima para os tecidos de alta qualidade da cidade. Sem esse recurso, cara, a economia local acabaria entrando em colapso. O Mukoda, hesitante, considerava a floresta perigosa demais, mas Dora demonstrou confiança, afirmando que a região não passava de um território cheio de monstros fracos. O mestre da guilda, ele apenas observou em silêncio, sem saber o que pensar ali, na ousadia do grupo e tudo mais. E durante uma conversa, o Mukoda ele retirou do seu inventário várias tarântulas venenosas que o Fel tinha derrotado anteriormente. Surpreso, Rodolfo ele comentou que não tinha problema, já que aquelas criaturas se reproduziam muito rápido, né? Eram caçadas com frequência. Só que ficou impressionado com a quantidade que o Mukoda possuía, observando que era a primeira vez que alguém completava uma missão antes mesmo de receber ela oficialmente. O anão ele explicou que o fio da carapaça das tarântulas eram altamente valiosos e que a carne delas, quando cozida com sal, era uma iguaria. Animado com essa descoberta, o Mukoda decidiu entregar o material para processamento, pedindo apenas para que deixasse a carne pronta para consumo. Rodolfo aceitou o pedido, garantindo que prepararia tudo pessoalmente. Mais tarde, o Mukoda caminhava pela cidade, se lembrando da sugestão do mestre da guilda de visitar o mercado local, famoso justamente pelos seus tecidos, uma excelente qualidade e também o preço acessível. Ao chegar lá, ele ficou impressionado com a beleza e a textura dos materiais. Embora caros à primeira vista, pareciam até baratos diante da qualidade que era oferecida. O dono da loja ele reforçou que aquele tipo de tecido ele não era encontrado em nenhuma outra cidade. Motivado, o Mukoda decidiu aproveitar a oportunidade e fazer compras. O Fel, observando com impaciência ali, achava aquilo desnecessário, mas o humano começou a ignorar as reclamações, determinado a adquirir roupas novas e confortáveis. De volta à guilda, o mestre Rodolfo já tinha concluído o preparo das tarântulas. Mukoda observou o prato curioso, notando que a carne lembrava de um caranguejo. Ainda assim, ele hesitou antes de experimentar, incerto sobre o sabor daquela iguaria tão peculiar. No entanto, quando o Mukoda experimenta um novo ingrediente, ele percebe que o sabor é incrível, ou melhor, muito parecido com o de um caranguejo. Com essa descoberta inesperada, o grupo decide preparar uma verdadeira festa, cheia de pratos feitos com o que antes parecia impensável, tarântulas venenosas. O Mukoda tornou esse momento ainda mais especial, dedicando uma celebração a Dora. E aí todo mundo começou a comer o mais alegre possível, saboreando a comida e dando umas boas-vindas ao novo membro da família. Enquanto os outros deliciavam com tudo, Mukoda decidiu preparar algo que ele adora, caranguejo grelhado. Só que pro azar dele, a sua família sentiu o cheiro do ar. Dora comentou que isso era resultado da sua incorporação, e Mukoda, sem outra escolha, acabou compartilhando seu caranguejo grelhado com todos. Enquanto preparava mais porções, Dora se aproximou e elogiou o sabor, dizendo que ele fez bem em seguir o seu instinto. Mukoda, curioso, pergunta sobre o que ele quis dizer com isso, e Dora então explica que ele esteve perto da cidade de Carolina, onde sentiu um cheiro delicioso. Tentou seguir a origem, mas ele acabou perdendo o rastro, e aí ele causou um grande alvoroço entre os monstros da floresta. Ao ouvir isso, o Mukoda finalmente entendeu. Os monstros estavam em pânico por causa da presença do poderoso dragão, que era ele, né, e reagiram tentando eliminar a ameaça. Mais tarde, naquela mesma noite, o Mukoda relaxou na banheira. Ele estava tentando se livrar um pouquinho do cheiro de caranguejo, enquanto Fel e Dora descansavam satisfeitos depois de um banquete. Já se preparando para dormir, ele pensou em visitar Rodolfo no dia seguinte para poder entregar as tarântulas, né, embora sinta que ele estava esquecendo alguma coisa.
Enquanto isso, em outro lugar, as deusas aguardavam ansiosamente as suas oferendas, que por sinal estavam atrasadas. No dia seguinte, o Mukoda entrega ali os peitorais a Rodolfo e lhe oferece também um pouco do caranguejo que tinha preparado. Em seguida, decide verificar outras coisas em seu inventário. Ele retira de lá uma cabeça de dragão da terra que ele tinha derrotado há algum tempo, lembrando de que ele não tinha feito nada com ela por causa do tamanho. E sabendo que não podia deixar aquilo parado, ele perguntou se o anão conhecia alguém em Dolan ali que saiba lidar com as partes de dragão. E o anão, curioso, perguntou o motivo. O Mukoda então mostrou a cabeça do dragão, explicando que precisava de alguém capaz de desmantelar aquilo ali, desmembrar o dragão. E o anão ficou surpreso. Era a primeira vez que ele tinha visto algo assim tão de perto. Ele comenta que uma carcaça de dragão vale tanto que seria possível comprar um país inteiro com ela. Ainda assim, ele indica alguém que pode ajudar, o mestre da Guilda dos Aventureiros, Eland. Agradecido, Mukoda então parte para Dolan junto com a sua família ali, sem perceber que, em outro plano, as deusas ainda estavam esperando impacientes pelas oferendas. Algumas até estavam fazendo birra, tá? Sem notar que duas figuras misteriosas observavam e riam dessa cena. Depois de uma longa jornada, o Mukoda finalmente avistou de longe a cidade de Dolan, destacando que ela era bastante grande, e o Fel comenta que se ela se chamasse Cidade da Masmorra, deveria valer a pena conquistar ela. O Sui começa a concordar com isso, dizendo que fazer piu-piu numa da masmorra seria uma coisa boa. Nesse momento, Dora lembra que eles precisam, na verdade, ir até um outro cara para poder desmantelar o dragão da terra. Ouvindo isso, o Fel fica extremamente animado e pergunta se finalmente poderia comer aquela carne. Sem perder tempo, o Fenrir parte numa velocidade absurda em direção à cidade de Dolan. Cara, quando eles chegaram na entrada, notaram uma fila enorme, porque era preciso mostrar o cartão ali, né, que eles tinham do Grêmio para poder entrar na cidade. Caso não tenham o cartão, devem pagar o imposto. E diante disso, Dora pergunta se ele também teria que fazer o mesmo, e Mukoda confirma, já que não tem outra opção. Fel então pergunta se não seria mais rápido ele simplesmente pular o muro. E obviamente o Mukoda diz que não, porque isso seria um crime, e além disso, cara, eles não poderiam mais voltar a entrar. O que significaria que eles não poderiam mais acabar com absolutamente nada ali, né, vender nada. Ouvindo isso, o Fel entende e mesmo achando incômodo, aceita seguir as leis do lugar. Mukoda percebe que ele acabou chamando a atenção e se desculpa com as pessoas da fila, explicando que não tem motivo para preocupação, já que aqueles são seus familiares, e isso causa um espanto nos presentes, né, quando eles viram que estão se referindo ao lobo e ao dragão como familiar. Os guardas, vendo a confusão, se aproximam do Mukoda e perguntam o que estava acontecendo. O protagonista explica que ouviu dizer que vive um renomado mestre do Grêmio, né, e mostra o seu cartaz de aventureiro. Os guardas eles começam a verificar o cartão até que chega um elfo dizendo que acredita que o Mukoda é o seu convidado, e diante da dúvida, Mukoda pergunta se ele é Elend, e o elfo loiro confirma, apresentando-se como Elend, o mestre do Grêmio de Dolan. Só que ao ver Dora-chan, o elfo fica calmamente impressionado de boca aberta. Já dentro da sala de Elend, agora, né, ele comenta que Rodolfo já tinha informado sobre a sua visita, e depois mandou trazer algo para o pequeno dragão se acomodar. Uma espécie de puleiro, né, de madeira, empregado com magia, que era usada por dragões esféricos. Só que Dora ignora e senta no sofá, que o elfo anota animadamente no seu caderno. Logo depois, Elend começa a servir uma xícara de chá ao Mukoda e a taça de néctar de flores mágicas ao dragão, esperando ansioso que ele beba. Entretanto, Dora recusa. Elend anota isso rapidamente também, comentando que os textos da Biblioteca Real dizem que esses dragões se alimentam de magia e néctar. Mas, deixando o assunto de lado, Elend pergunta onde está o dragão da terra e se eles terão uma carroça para poder levar tudo. E o Mukoda responde que carrega dentro da sua caixa de itens. E diante disso, o elfo se levanta empolgado e sugere que eles vão imediatamente ao armazém para começar o trabalho. Quando ele lá tenta sair da sala, surge o Hugart, avisando ao mestre do Grêmio que ele tem uma reunião com o Grêmio e os comerciantes à tarde. Elend pede que adiem esse encontro, mas Hugart, com um olhar firme, nega. Sem opção, o elfo decide apenas mudar o horário da reunião, porque estava determinado a examinar o dragão. Enquanto ele pediu Mukoda para deixá-lo para dar uma olhada, Elend começou a contar histórias de 238 anos atrás, quando existia um esquadrão de caça-dragões. Ele lamentava não ter podido fazer parte, porque era apenas para a classe B. Mesmo depois de alcançar o seu rank S, nunca mais houve outra caçada de dragões. Mukoda então tirou o dragão da terra da sua caixa de itens, deixando o elfo extasiado. Logo, Elend pegou a fita dizendo que precisava registrar tudo perfeitamente. O Fel, impaciente, começou a gritar para que ele trouxesse tudo logo e tal, mas o Mukoda repreendeu ele, lembrando que, cara, ele estava diante do mestre do Grêmio, né, da guilda e tudo mais, e aproveitando o momento, Elend perguntou o que o dragão esférico costumava comer, caso ele não se alimentasse de néctar mágico.
Sem querer, o Mukoda mencionou o nome Dora-chan, o que despertou ainda mais interesse no elfo, que pergunta se esse é o nome do dragão. Mukoda confirma, explicando que todos ali comem a mesma comida. E aí imagina uma dieta variada, né? Isso deixa o elfo confuso, porque ele acreditava que os dragões só se alimentavam de néctar de flores. E nesse momento, Dora se manifesta e diz ao Mukoda que nunca ouviu falar dos dragões que comem apenas néctar, revelando que eles comem de tudo, mas preferem carne especificamente. O Mukoda entende o recado, mas o elfo não compreende, já que ele não ouviu Dora falar. O protagonista então começa a explicar que ele se comunica por telepatia, o que deixa Elend ainda mais surpreso e irritado, exclamando que ele jamais ouviu um dragão pode usar telepatia em toda a sua longa vida de elfo. Enquanto ele grita pedindo mais explicações, Hugard aparece de novo, pedindo permissão para levá-lo. Porém, o Fel interrompe. Se dariam toda a carne depois de acabar de desmantelar o dragão. Ao ouvir isso, Elend pergunta se eles só querem a carne, né, se importam com as outras partes do dragão, que são extremamente valiosas. Obviamente, o Fel responde que ele não liga pro resto, afinal ele só quer comer, né? E eles então comparam o sabor da carne, e Elend nesse momento volta a se surpreender descobrindo que eles vão comer a carne do dragão. Desesperado, com as lágrimas nos olhos, ele implora ao Mukoda que deixe provar um pouco, dizendo que pagaria com todo o dinheiro que ele tem. E o Mukoda até gostaria de deixar, mas não sabe se o Fel vai achar muito bom isso aí não. Então o Fel se aproxima e fala que se o Elend conseguir cortar o dragão da maneira impecável, ele deixaria comer um pedaço. O que é mais do que suficiente para o elfo, que chorando de felicidade agradece de coração ao lobo. Saindo do escritório, tanto o Fel quanto o Mukoda estão exaustos, já que o elfo passou horas fazendo inúmeras perguntas. O Mukoda, cara, ele já tá cansado e decidiu comprar algo na loja online. Ele percebeu que estava acontecendo uma feira de descontos ali e aí explicou aos companheiros curiosos que era um lugar no mundo onde tinham muitas comidas deliciosas. Enquanto ele comprava Ingsuken lá, né, nota que tem uma versão que vem com uma chapa de grelha e ao listar tudo, ele começa a comentar que os vegetais ficam muito mais saborosos na chapa, o que irrita o Fel, porque ele não quer comer mais folha. Mesmo assim, o Mukoda decide cozinhar, garantindo que o resultado vai ficar delicioso. E de fato, ele não erra. Todos adoram a refeição e inclusive até pedem mais. Mais tarde, quando todos estavam dormindo, o Mukoda aproveita para poder comer um souvenir. Mas Sui, ainda acordado, sente curiosidade e Mukoda então dá um pouquinho para ele provar. O Slime fica encantado e exclamando que é delicioso, e isso chama a atenção dos outros que também querem experimentar. Assim que eles provam, ficam fascinados, e Fel, por ser enorme, exige mais ainda. Só que o Mukoda se recusa, porque tinha comprado os doces em segredo para comer sozinho. Fel então pergunta se o Amo pretende desobedecer sua família, né? O que enfurece o Mukoda, que grita dizendo que deveria ser o contrário. No dia seguinte, vemos o protagonista completamente exausto, porque o Fel, Dora e Sui não dormiram nada. Pareciam crianças que tomaram café demais. Enquanto chegam no local combinado, encontram Hugor lá. Mukoda pergunta o que aconteceu com Elan e o dragão terrestre lá. Nesse momento, o elfo aparece dizendo que está extremamente animado, porque ele passou o dia e a noite medindo, analisando e estudando o corpo do dragão, e afirma que não se sentia tão gratificado há muito tempo, o que fez o Mukoda perceber que ele ainda não tinha começado a cortar a carne. Em outra cena, o elfo finalmente tenta cortar o dragão usando o tesouro mais precioso do Grêmio, uma faca de Mithril. No entanto, um simples toque, a lâmina se parte no meio. Todo mundo fica chocado, e o elfo em sofrimento explica que os textos antigos diziam que o Mithril ele deveria cortá-lo facilmente. Ainda assim, ele não se importa tanto, porque ao menos pode confirmar o quão dura e magnífica é a pele do dragão. Fel entra em desespero. O Mukoda comenta que agora algo superior à faca de Mithril levaria muito tempo, e o elfo desmaia no chão porque toda a jornada foi em vão, e ele não poderia agora saborear a carne do dragão. Contudo, Hugor aparece mencionando que talvez haja um minério de Mithril dentro da masmorra. Isso anima o Fel, né? Que ir lá, para desestressar e acabar com os monstros é muito bom. O Mukoda tenta convencer ele a não ir, sabendo que se o Fel entrar na masmorra causaria destruição, atrairia atenção indesejada, o que dificultaria viagens e consequentemente as refeições. Então Mukoda decide distraí-lo, dizendo que já era hora de comer. Ele começou a preparar algo muito rápido e faz o Fel esquecer a ideia da masmorra, embora saiba que precisaria pensar uma solução melhor. Enquanto isso, as deusas começaram a reclamar que elas queriam oferendas. Outros deuses também ouviram a conversa e também desejavam um pouco daquele chocolate. Irritados, perguntam se achavam que poderia enganá-los. Eles entram em contato com Mukoda, o primeiro se apresenta como Hefesto, deus da ferraria, e o segundo como deus da guerra. Ouvindo isso tudo, Mukoda tem uma ideia e pergunta se pode pedir um conselho. Os deuses já imaginavam o assunto, perguntando se é sobre a faca de Mithril, e o protagonista acaba confirmando e solicita ajuda. Hefesto explica que se ele tiver sua bênção, que é a bênção do senhor da ferraria, poderia criar produtos ainda melhores, mesmo usando o mesmo Mithril. No entanto, exige algo em troca: álcool. Sem muitas opções, o Mukoda aceita. A bênção da ferraria é concedida ao Sui, enquanto a bênção da guerra vai para o Fel e Dora. Usando a bênção com um pouco de Mithril que o Mukoda tinha conseguido antes, eles criaram uma faca de Mithril Plus. E aí o Mukoda ficou animado, porque agora ele não precisava ir à masmorra. Só que percebe que a bênção de guerra faz com que Dora e Fel fiquem mais fortes em combate.
mas também eles acabam ficando mais agressivos, o que faz ele se arrepender um pouco dessa decisão. E assim a gente finaliza esse episódio. Mais um, né? São 2 episódios agora. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece, capricha no seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente continuar acompanhando muito mais histórias como essa aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!